O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios divulgou uma cartilha sobre a violência contra a mulher. Os documentos ajudam as próprias mulheres a identificarem se vivem em uma relação abusiva e se sofrem algum tipo de violência. Quem traz mais detalhes, essa informação para a gente ao vivo, é o Kenzo Machida, direto do nosso estúdio do SBT em Brasília. Tudo bem, Kenzo? Seja bem-vindo. Uma iniciativa extremamente importante. A informação, literalmente, pode salvar vidas. Muitas mulheres nem sabem que são vítimas de um relacionamento abusivo, Kenzo. Exatamente, Luara. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Uma informação necessária, importante e urgente, né? Diante de números que a gente tem visto escalarem no Brasil, do número de feminicídios que tem aumentado cada vez mais. Isso traz uma preocupação enorme para as autoridades e esse cuidado é necessário, é importante, é vital para todas as mulheres, para toda a população. Afinal de contas, é um exercício que todos nós devemos fazer, né? É um exercício que a humanidade precisa fazer. Por que que ainda, e esse questionamento precisa estar na cabeça de todo mundo, por que que ainda se mata tantas mulheres? Por que que as mulheres ainda enfrentam uma situação como essa? E isso precisa ser combatido dentro de casa. Essa história de que briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim a colher, e a gente precisa combater isso com muita veemência. Diante de dados assustadores que a gente tem visto, dos últimos levantamentos que foram feitos também pelo Ministério da Justiça, já eu trago esses dados para vocês, mas a gente está mostrando para o pessoal de casa essa cartilha que foi apresentada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que traz um quiz, uma apresentação de questionamentos que são feitos às mulheres com 17 perguntas. São perguntas muito simples, muito básicas e diretas, mas que fazem um alerta muito grande e necessário para que as mulheres se questionem e avaliem como está esse relacionamento com o homem. Se a mulher marcar nessas 17 questões, que a gente está mostrando inclusive agora para o nosso telespectador, né? Dessas 17 questões que são feitas, desse quiz que é feito, se a mulher marcar uma alternativa que seja, que ela já ligue o alerta em relação a essa questão com o companheiro dela. Uma questão que seja marcada aí como sim, ela já precisa ligar o alerta. E por que que esse quiz é tão necessário, é tão importante e é tão vital? Porque a gente tem visto a escalada no número de violência contra a mulher, nos casos de feminicídios que têm sido registrados em todo o país. De acordo com o último levantamento que foi apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, esse levantamento indica que houve um aumento, Luara, de 26% dos casos de tentativas de homicídio em 2024. De janeiro a setembro do ano passado, 2.700 casos de mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica. Outras 1.075 mulheres morreram. 1.075 mulheres morreram. Um dado que impacta a gente e que traz uma reflexão importante e necessária que todos nós devemos fazer. Inclusive, se a gente pegar esse número de 1.075 mulheres que morreram ao longo do ano passado, nesse levantamento que foi feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, se dá uma base de cálculo de 4 mulheres sendo assassinadas por dia no nosso país. É um número assustador que tem aumentado e que a gente precisa aqui trazer sempre esses dados para fazer esse alerta. Essa semana mesmo, na região nordeste do país, ontem, inclusive, a gente viu o relato, né, nas redes sociais e também na imprensa de uma forma geral, o caso de uma jovem que era casada, que na lua de mel, inclusive, ela já percebeu esses atos de violência e é assustador, é estarrecedor quando a gente ouve um relato como esse. Todos nós precisamos fazer esse exercício, principalmente também nós homens, né? E eu faço aqui essa argumentação como filho e como pai também de uma menina. Não quero que esse mundo seja um mundo violento, que a gente se perpetue nessa
situação de violência para todos nós, para a sociedade que a gente vive hoje, para minha filha que já está crescendo hoje e que precisa entender, gente, que a gente não pode, a mulher não pode, de fato, perdoar um caso de agressão. Não tem perdão. Não tem como ter perdão. E quem tem filho homem, eu também tenho um casal, tenho um menino, a gente precisa ensinar para esse menino que ele não pode, de forma alguma, numa discussão, num trato com uma mulher, chegar perto dessa mulher, tocar nessa mulher, agredir essa mulher, seja essa agressão verbal, psicológica ou física, muito pior ainda. Então, essa escalada precisa ser tomada por conta exatamente dos números que a gente tem visto, que são números assustadores e que esse combate precisa ser feito por todos nós, né, Luara? Por todos nós, um exercício que a gente precisa fazer desse olhar de cuidado que a gente precisa ter para com todo, gente. Não dá para a gente continuar aqui trazendo dados, números que impactam muita gente e que não podem entrar na normalidade, não podem entrar nesse normal de trazer esses fatos. Eu trago sempre o noticiário local aqui do Distrito Federal e digo para vocês, não dá para a gente continuar trazendo fatos e casos de feminicídio e tratar isso com normalidade. Isso não pode ser normal, isso precisa ser combatido de fato. Luara. Com certeza, Kenzo, e eu acho extremamente importante você trazer não só a notícia, a orientação, mas também o lado mais humano dessa pauta, que é você, como filho, como esposo, como pai. É extremamente importante todo mundo se colocar nessa pauta, porque nós precisamos pensar no futuro dessa geração que hoje vive a infância. Nós não podemos roubar a infância dessa geração. Nós precisamos orientar essa geração, porque o que nós estamos vendo, infelizmente, de feminicídio, de violência doméstica, é consequência de uma sociedade que não tem limites, que está doente e que é inaceitável um homem, ele simplesmente matar uma mulher porque a mulher não quer mais aquele relacionamento abusivo. Então, fere muitos direitos e nós precisamos trazer isso em pauta. Como o Kenzo disse, não existe falar que briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu sempre acrescento, Kenzo, que se mete a colher e ainda mexe porque é um dever, uma obrigação da sociedade proteger outras mulheres. Muitas não têm coragem de ser de um relacionamento abusivo, por N fatores, questões sociais também. Mas a gente precisa fazer a nossa parte enquanto sociedade. Obrigada, viu, Kenzo, pela informação, pela cartilha, pela orientação e pelo lado mais humano também aqui no News Primeira Edição. Seja sempre bem-vindo, bom dia.